Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre uma única força variável. Essa aula de hoje, ela faz parte da aula completa de força e movimento, a revisão da força e movimento que a gente tem visto e acompanhado no curso desde que se iniciou, certo? Hoje nós trabalharemos com alguns exemplos, mais precisamente em aula que a gente vai discutir direitinho, certo? Quando houver alguma das partes da aula onde tiver um apontamento que um outro professor vai falar, isso vai ser anunciado para vocês saberem que tem essas separações, tá bom? É importante a gente fazer essas separações e deixar tudo bem claro para que vocês possam se organizar, porque essa parte de revisão ela vai ser muito importante para a continuação do nosso curso. Primeiramente, a gente vai idealizar o seguinte, vamos responder, digamos assim, essas perguntas, certo? Esse vai ser o nosso objetivo. Então vamos lá. Onde anteriormente, nos conteúdos já estudados, podemos identificar forças variáveis. E o que significa uma força ser variável? Para responder essas perguntas, a gente vai tentar elucidar 3 exemplos de coisas que a gente já fez, só que agora de maneira mais aprofundada aqui. Tá bom? E ainda nós teremos capítulos específicos aprofundando mais ainda para deixar de uma maneira bem clara para que vocês consigam entender essas forças, certo? Assim como nós tivemos na aula da professora antes, certo? Falando sobre uma força, no caso, que é constante, agora nós falaremos de forças variáveis. Bom, e cabe a nós, certo? Discutir esses exemplos que fazem parte da seção B do livro-texto. Se não me falha, é a página 63, tá bom? Então vamos lá. A ideia é discutir os exemplos. E esses exemplos eles vão tratar sobre uma força variável, que pode variar em módulo ou direção. Certo? Se ela variar em módulo, nós vamos dar como exemplo disso a força elástica, que a gente já viu. Se ela variar em direção, nós temos 2 exemplos, tanto vai ser a força centrípeta como o movimento de um satélite, cada um com as suas respectivas propriedades, tá bom? Isso vai fazer parte da nossa aula, reestudar esses exemplos para entendermos agora uma posição de uma força variável, como é que ela funciona, certo? Veja bem, esse material a gente já estudou, é uma revisão, então muito provavelmente você se lembra de grande parte do que for discutido. Tá bom? O que nós vamos fazer agora é aprofundar esse estudo. Então, pessoal, vamos começar com a primeira força que a gente vai estudar, certo? Que seja variável. Nesse caso, nós vamos falar da força elástica. Essa força, conforme a nossa ilustração temos aqui, a força elástica ela é uma força que surge na mola, certo? Vocês lembram que a gente já trabalhou com molas antes, né? Vocês lembram do dinamômetro? A gente trabalhou com isso sim. A única coisa é que a gente não estudou o aparelho em si, a gente não tentou entender muito bem como ele funcionava, certo? Nós não vimos a mola do dinamômetro em si. A gente utilizou ele e estudou o funcionamento na época que tivemos a aula. A gente tinha visto e estudado a força na época, o que nós estávamos estudando, né? O único detalhe é que a gente não se preocupou como que ele funcionaria, certo? Especificamente, digamos internamente. A gente viu, mas não chegou a focar nisso. Bom, e para estudar isso, então, vamos focar no desenho, certo? Primeiramente, o que temos ali? Temos uma mola sendo esticada por uma mão, onde está sendo puxada para baixo, certo? Ali a gente tem que entender 2 fatores. Primeiro, a força elástica é uma força restauradora. E a força elástica vai ser neste caso aqui nós estamos apresentando uma força variável, certo? Que depende da elongação da mola. Então tá, vamos lá. Aquela mão ali que puxa a mola para baixo, ela está deixando a mola, digamos assim, com um comprimento específico. Esse comprimento está sendo ilustrado na figura como X. Se essa força da mão não tivesse atuando sobre a mola, ela estaria no seu comprimento natural, digamos assim, certo? Na sua distância natural ali, que a gente coloca na ilustração, está caracterizado como x0, ou seja, o x inicial, perfeito? Vejam, essa força ela é variável porque ela depende da elongação da mola, certo? A força que está exercida pela mão ali, ela vai ser variável, perfeito? Se a força não é exercida e é solta essa mola, ela volta à posição natural dela, que é o x0.
A diferença entre essas duas posições, entre a final que está sendo puxada e a inicial, é justamente a elongação dessa mola, tá? Essa diferença aí vai ser justamente essa elongação. Mas a gente também falou que ela é uma força restauradora, né? E o que seria isso? Então imaginamos a seguinte situação agora. A mão solta a mola. E a força que estava sendo feita pela mão era para baixo. Quando ela soltar a mola, essa força vai ser voltada para cima, porque ela vai puxar, digamos, ela vai voltar a mola ao estado natural. Bom, já deu para perceber, né, que a ideia do nome restauradora propõe a ideia dela voltar a uma posição natural, ao natural, ela voltar a uma posição natural, entende? Bom, perfeito. Então, pessoal, essa força que a gente chamou de restauradora, que força é essa? Ela vai surgir na mola devido à força que foi exercida externamente pela mão sobre a mola, certo? Em caráter de estudo, se vocês observarem na figura, também tem um G igual a zero. Isso é só uma simplificação, porque nesse momento do estudo que a gente está fazendo sobre a força elástica, não é que a gravidade não exista, ela existe, existe o peso, existe tudo, só que nós não estamos considerando para esse exemplo, certo? Porque embora esses detalhes, essas informações existam, elas são aplicáveis, mas de uma maneira muito pequena para ser relativas ao que a gente está tratando aqui. E agora é que vem, talvez, para nós, o que nesse momento é o que diferencia o estudo que tinha sido feito anteriormente desse atual. Pense da seguinte maneira, essa mola aí tem um X e tem um X0. Eu vou chamar assim porque vocês já entenderam, né? Vamos supor que essa elongação seja pequena. Quando solta, bruscamente ela volta para a posição natural, tu olhando uma mola pequena. O que seria pequena? Uma mola de 5 centímetros, pequenininha. Tu nem perceba a diferença. Mas vamos imaginar que essa elongação da mola seja grande e que nós estejamos falando de uma mola maior. Se a gente pudesse analisar isso, quando tu solta a mola, o primeiro movimento que ela faz de restauração, né, de voltar para a posição natural, ele é rápido. Ele é forte, ele é mais brusco, digamos assim. Quando elas começar a voltar para a posição, quando ela estiver terminando de voltar para a posição, esse movimento já começa a se tornar mais lento, certo? O que acontece? Essa intensidade, que também podemos utilizar como o módulo, né? Podemos chamar também de uma variação de intensidade, não só do módulo, né? Ela diminui. Pô, mas então tem alguma coisa diferente aí. Exatamente, ela varia. Essa intensidade ela vai variar. Quando tu solta a mola, ela é muito forte. Quando tiver mais próximo se a elongação da mola for menor, essa variação, ela vai continuar tendo variação, só que ela é mais perceptível quando a elongação está maior, digamos assim, certo? Então, quanto maior a elongação da mola, quanto mais maior for a diferença do x em relação ao x0, mais é perceptível. Isso falando nas nossas percepções, claro, né? Mas falando essencialmente da mola, ela existe essa variação, certo? Essa variação em módulo, essa variação em intensidade, tá bom? E para isso, essa questão da restauração da força e da elongação da força, tudo isso vai se traduzir também em números, né? Quando a gente for fazer esse tipo de cálculo para a força elástica, tá bom? A gente já vai ver no próximo slide agora. Agora está tratando sobre a questão da expressão, né? Da equação que nós podemos estudar, que exemplifique o que nós vimos até agora. E essa expressão vai ser dada por a força na mola vai ser igual a menos K ΔX, onde esse menos se remete ao fato da força ser restauradora. Lembrando que a restauração sempre se remete ao fato de ser no sentido oposto da força que foi feita para existir essa elongação, no caso da força elástica, certo? Onde nessa expressão o F vai ser a força na mola, o menos é pelo fato de ser restauradora, o K vai ser uma constante, né, que deriva do material com que é feita a mola, certo? E o ΔX é a elongação. E ali abaixo pode ver que uma mola exerce uma força F igual a menos K ΔX, que depende da sua elongação ΔX igual a X menos XO. Tá? XO lembrando que é o X0, tá? Que é o X inicial, perfeito?
Legal. Então, esse x menos xo vai ser a elongação. Por isso que nós falamos no slide anterior que esse módulo da força, a intensidade dela vai se tornar variável. Porque veja na equação ali, F igual a menos K delta x. Ou seja, se a gente aumenta o delta x, se a gente aumenta a elongação, a gente aumenta a força nela. Automaticamente também aumenta a força restauradora também, certo? E aí a gente pensa o seguinte, se tem um módulo que ele varia, certo, da força, então automaticamente ele também vai ter uma aceleração, certo, que a mola pode causar sobre um corpo, tá? Vamos imaginar que no lugar da mão tivesse um peso lá naquele desenho, certo? Um bloquinho, um tijolo, qualquer coisa. E a gente exercesse uma força puxando aquele tijolo. Quando a gente soltasse, ia causar aquele movimento que eu falei da restauração, ia causar também sobre o tijolo uma aceleração, no sentido de restauração da mola, certo? Logo, o módulo da aceleração que a mola pode causar sobre um corpo que fosse preso a ela também seria variável. Logo, então, para vocês compararem com o que nós tínhamos visto antes, a diferença qual é? Se essa força variável, se essa força ela vai ter uma variação no seu módulo, ou seja, na sua intensidade, ela automaticamente vai variar a aceleração também, certo? Essa aceleração, assim como está dizendo ali, além disso, essa aceleração sempre aponta no sentido de recolocar a extremidade da mola na posição que ela ocuparia se estivesse parada. Ou seja, ela sempre vai apontar, ela vai apontar na direção de voltar para a posição inicial dela, que seria a posição natural, tá bom? E só para finalizar, em relação ao K, que é a constante elástica da mola, certo? Que depende do material, pensamos a seguinte ideia. Ele mede o quão dura, digamos assim, essa mola é. Quanto maior o valor, mais dura é a mola, certo? Vocês vão ter uma explicação mais profunda e apresentando exemplos e tudo sobre a força elástica com o professor na próxima aula, tá bom? Então, assim, o professor Xavier ele vai dar uma olhada nessa questão de força elástica com vocês. Tá legal, pessoal? Então, alunos, agora pensando lá no nosso sumáriozinho da aula, que nós falamos sobre que nós colocamos 2 exemplos de forças que têm variação, no caso, na sua direção, vamos primeiro ver a força centrípeta, certo? Então, na figura ao lado ali nós temos o movimento circular uniforme, que já foi visto, certo? Onde tem os vetorzinhos de velocidade e também os vetorzinhos mostrando a força centrípeta apontando para o centro. Nesse caso, vamos imaginar que tem um corpo na borda daquele círculo ali, certo? E esse movimento, ele tem que ter alguma força que seja responsável por manter esse corpo neste movimento, que é, no caso, a força centrípeta, certo? Bom? E essa força responsável, que é a força centrípeta, ela tem algumas características bem específicas. Primeiro, em qualquer ponto daquele círculo, certo? Que aquele corpo estiver passando, essa força centrípeta vai estar apontando para o centro. Embora ali só apareça 4 posições, que é para mostrar que todas as direções poderiam ser aceitáveis, de verdade são inúmeros pontos, né? Que todas essas forças apontariam para o centro. E todas as velocidades desse corpo, o vetor vai apontar com ângulo de 90 graus em relação a essa força. Tá bom? Então, até aqui, a gente conseguiu perceber que qual a direção da força a cada instante? A direção da força a cada instante vai ser sempre em relação ao centro do círculo, certo? E qual a direção da aceleração e da velocidade nesse movimento? Sempre serão as mesmas, perfeito? Embora a aceleração em si não está representada na figura, ela também sempre vai apontar para o centro, certo? Mas o que acontece então? Bom, até agora parece que a gente tem tudo constante, só que não. Veja, se existe aceleração, vai ter variação da velocidade nesse movimento, certo? Não em módulo, ou seja, não é a quantidade da velocidade que vai variar. Mas vocês veem os vetores ali no círculo, o que acontece? Está exemplificado 4, como eu tinha falado. Mas imaginem em números, porque está circulando, certo? Está se movendo. Então o que vai acontecer? Vai ficar mudando a direção do vetor velocidade.
Logo, o vetor velocidade vai apontar sempre na direção tangente tangente ao círculo. E respondendo a nossa terceira pergunta, a força centrípeta é responsável pelo quê? Então, a força centrípeta vai ser justamente responsável por alterar a direção do vetor velocidade, certo? Conforme ele muda, como eu falei ali, ele movimenta tangencialmente em relação ao círculo. Então nós chegamos à seguinte conclusão: força vai ser igual a massa vezes a aceleração, e a aceleração vai ser a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. Como em módulo essa velocidade vai ser constante, ela varia, no caso, em direções, certo? Portanto, essa força centrípeta, que ela provoca uma aceleração centrípeta, vai ser responsável por manter o corpo nessa trajetória do MCU. Um exemplo que pode ser tomado de maneira bem clara sobre isso é o lançamento de peso. Por exemplo, vamos supor que deixasse de existir a força centrípeta, que nem nós fizemos na simulação se deixasse de existir a força que estivesse atuando sobre a mola. Agora, no caso, sobre a centrípeta, vamos imaginar, se aquela força centrípeta que está atuando para o centro do círculo deixasse de existir, o corpo, o objeto, seria lançado na posição onde ele deixasse de existir, na direção da velocidade que estivesse naquele momento. A partir daí, a velocidade seria constante, certo? E a direção também. E o exemplo mais claro disso seria o lançamento de peso. Vocês vê, nesse GIF que aponta na ilustração, vocês podem imaginar uma pessoa, digamos assim, circulando uma bola de peso, né, que seria o corpo do nosso trabalho aqui, e quando ela soltasse, ele se propagaria na direção que a velocidade estivesse, certo? A partir daí, a velocidade constante, certo? Em módulo e em direção. Aí entraríamos na questão de uma força não mais variável. Agora vamos ver como seria essa alteração de direção na relação do movimento de um satélite. Então, agora sobre o movimento de um satélite, nós vamos ter algo semelhante, veja, muito semelhante à relação da força centrípeta. Só que agora nós estamos estudando o movimento. Então, supondo na figura ali o satélite, certo? Que está com uma velocidade v, perfeito, que faz um ângulo de 90 graus em relação à força que é exercida em relação ao centro da Terra, certo? Qual o detalhe? Essa força, ela é semelhante à força centrípeta, ela faz o papel da força centrípeta, mas a força nesse caso é a força de atração do satélite com a Terra, certo? E essa força de atração, ela é a interação gravitacional entre o satélite e a Terra. Assim como a força centrípeta, que no caso ela estaria desempenhando esse papel, ela vai apontar sempre para o centro da Terra também. E assim como a força centrípeta, é essa força de atração, né, da interação entre o satélite e a Terra que mantém o movimento do satélite orbital em relação à Terra. E vamos fazer a mesma pergunta que fizemos também anteriormente. Tá, e se essa força de interação gravitacional entre satélite e a Terra não existir, deixasse de ser exercida, o que aconteceria? Mesma ideia. Ele sairia de forma tangente ao vetor, no caso com o vetor velocidade, certo? E bem como está ali no desenho, exemplificando. Seria muito semelhante também ao exemplo que eu falei no slide anterior sobre o arremesso de um peso. Então, só recapitulando, analisando esse satélite artificial, certo? Em órbita circular, é exercida uma única força, a força de atração da Terra. Vocês estão vendo um GIF que exemplifica o A ali como a força de atração da Terra, né? E o vetor V, vetor velocidade. Estruturalmente serve também muito semelhante ao GIF da força centrípeta, certo? Essa força, ela vai apontar sempre no centro da trajetória e desempenha o papel de uma força centrípeta, como eu tinha falado antes. Ela representa um papel de uma força centrípeta, tá? Essa aí é uma força de interação gravitacional. Então, salientando, essa força que nós estamos falando agora, certo? Temos que entender que não é uma nova força. A força centrípeta não é uma nova força, nós já estudamos, certo? Ela vai estar representando, desempenhando agora, no caso, como uma força de interação gravitacional.
Então, só para a gente deixar isso bem alinhado, que é importante que vocês entendam, essa força de atração, ela mantém o satélite nesse movimento circular. E também essa força de atração, que mantém o satélite em órbita, é o seu próprio peso, certo? Se ela deixasse de existir, o satélite sairia na direção da velocidade. Tá bom? E embora essa velocidade fosse constante em módulo, bem como está no texto do livro também, mudaria de direção. Também neste exemplo a força, embora constante em módulo, muda de direção e de sentido. Então, dessa aula, o que a gente guarda? A força que surge numa mola, que é a força elástica, ela não é em módulo constante, certo? Por isso, ela é uma única força variável. Beleza? E a força que mantém um corpo em movimento circular uniforme não é constante em direção, assim como a força que mantém satélites em órbita. Tá bom? Nós temos que guardar essas duas são as duas relevâncias que nos demonstram como se dá uma única força variável. Quero agradecer a todos por terem assistido, certo? Lembrando que essa aula é uma revisão do que a gente já viu. Tá bom? E o exemplo de força elástica, só salientando para vocês, o exemplo de força elástica vai ser visto pelo professor Xavier numa próxima aula, tá legal? Abraço a todos, valeu!